Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o funcionamento do circuito PLL de um aparelho de som da Aiva, um aparelho de som que foi lançado ali nos anos 90, metade para o final dos anos 90. Vários modelos de aparelho Aiva daquela época, no caso esse daqui especificamente é o NSX F959. Tá? Mas tem vários aparelhos da Aiva que utilizaram esse circuito, o circuito PLL. PLL significa Phase Locked Loop, ou laço de fase travada ou laço de fase amarrada. Mas antes de eu explicar para vocês o funcionamento desse circuito, deixa eu lembrá-los que tem uma promoção para vocês aqui no link da descrição desse vídeo. Tem, na verdade, dois links aí para você adquirir o nosso curso de aparelho de som Mini System. A nossa promoção para esse vídeo é do som Mini System. Você pode adquirir usando esses links na descrição, PagSeguro, PayPal ou depósito bancário direto. O valor dele está R$60 aí na promoção, porque o valor correto dele é R$140. Mas você pode aproveitar aí na promoção, tá por apenas R$60 o curso de som Mini System lá no Vimeo, que você pode assistir e pode baixar também. Aproveitem também nossos cursos presenciais que estamos fazendo junto com a Esquema Fácil. Os telefones da Esquema Fácil e o WhatsApp deles estão aí na descrição do vídeo. Voltando aqui ao PLL, o laço de fase amarrada, esse circuito integrado aqui, ó. Antes de eu explicar o funcionamento dele, o que é o PLL? É um circuito que compara dois sinais. Um sinal produzido por ele mesmo, através de um oscilador, geralmente um oscilador VCO, um oscilador controlado por tensão. Esse oscilador pode ser controlado via trim-pot ou ter a sua frequência estabilizada por um cristal, que é o caso desse daqui. E um sinal externo. Então existe uma comparação entre o sinal gerado por ele e um sinal externo. Se os dois sinais estiverem em fase ou estiverem numa defasagem específica, vai sair um comando do PLL, que pode ser uma tensão contínua, pode ser um outro sinal, para executar uma outra função. Agora, se os dois sinais não estiverem na fase correta, uma parte do sinal do VCO, do oscilador, é comparado com o sinal de entrada, e aí eles geram uma tensão que vai corrigir o oscilador, até as duas frequências ficarem na fase específica, defasado de uma maneira específica ou em perfeita fase. Aí sim, sai o comando para executar uma outra função. No caso desse PLL, o sinal dele é gerado via cristal, o VCO está aqui dentro, e os sinais de entrada, para ele comparar, na verdade são dois. Ele recebe o sinal do oscilador local do FM, lá do sintonizador de FM, e o sinal do oscilador do AM, lá do sintonizador de AM, que entra nesses dois pinos aqui. O PLL... ele pode funcionar assim de maneira livre, mas ele pode ser controlado através de microprocessador, que é o caso desse circuito integrado aqui, ó. Ele é controlado pelo microprocessador do aparelho através desses 5 pinos aqui, ó. Então nós temos aqui o pino de entrada, aqui o pino de saída de dados dele, entrada de dados, para ele se comunicar com o microprocessador, o pino do clock, o pino de habilitação, o enable, e o pino da base de tempo. Porque a frequência do oscilador VCO aqui dentro é dividida e a base de tempo da divisão é determinada pelo comando que chega aqui pelo pino 7. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que o PLL faz para controlar o rádio, o sintonizador do rádio. Ele tem um pino de saída chamado AOUT, que é uma saída de sintonia. Esse pino aqui, a tensão, é uma tensão contínua que tem nesse pino. De acordo com o comando que você der lá no painel do aparelho, via teclado, controle remoto, ou no botão de sintonia dele, que no caso é eletrônico, então vai sair uma tensão aqui que varia de 0 a 9 volts, 0 a 8 volts mais ou menos, e essa tensão vai controlar a sintonia tanto do rádio AM quanto do rádio FM, tá? Então o pino 20 é a saída da tensão de sintonia, que varia de 0 a 8 volts mais ou menos, em alguns casos chega a 9, tá? Nós temos aqui os pinos de chaveamento de bandas. Esse aparelho de som tem 3 bandas, o FM, ondas médias e ondas curtas. Agora, olha que interessante. Em eletrônica digital, cada pino aqui do CI, do sintetizador PLL, ele pode estar nível 1, nível 0, nível alto, nível baixo. O que significa esse traço em cima? Significa
que para o pino executar aquela função, ele tem que estar nível baixo. Em condições normais, ele está nível alto, mas para ele executar aquela função que está marcada no pino, o pino tem que ir a nível baixo. Por exemplo, esses pinos aqui do chaveamento de bandas, para ele sintonizar o FM, esse pino 9 tem que ir a nível baixo, porque se ele tiver em nível alto, ele não sintoniza o FM. Ondas curtas, esse pino 9, para sintonizar ondas curtas, tem que estar nível baixo também. Se tiver nível alto, ele não vai sintonizar nem o FM e nem a ondas curtas. Agora, esse pino 9 está no nível baixo, ele pode sintonizar tanto o FM quanto as ondas curtas. O pino 10, para sintonizar as ondas médias, o pino 10 tem que estar nível baixo. Se ele tiver em nível alto, ele não vai sintonizar as ondas médias, mas vai sintonizar as ondas curtas, tá? Muito bem. Esse pino Tânia aqui, ó, significa o seguinte: quando a emissora está bem sintonizada, esse pino aqui, né, ele tem que ficar a nível baixo. Se a emissora estiver mal sintonizada, ele fica a nível alto. Então percebam que para ele executar esse comando aqui, ó, ele tem que estar a nível baixo, que em normal ele já é nível alto, tá? E assim por diante. Agora, os pinos que não tem nada, não tem o risco, quer dizer que ele executa aquela função em nível alto. É igual, por exemplo, quando você pegar um microprocessador que o pino de liga e desliga do microprocessador, se tiver só escrito on-off, ou só power-on, ou p-on, se não tiver o risco em cima, significa para ligar ele tem que ir a nível alto. Porque desligado em standby ele está nível baixo. Agora, se tiver o risco em cima, para ligar ele tem que ir a nível baixo. Então, o pino que tem o risco em cima, para ele executar a função, ele tem que ir a nível baixo. Tá? Muito bem. Então, vamos ver aqui como é que é feita a sintonia. Então, primeiro, o oscilador local do rádio AM e FM, o sinal entra aqui no PLL. Para que entra o sinal no PLL? Para comparar com a frequência que ele mesmo gera via cristal e também para mostrar, não somente para controlar a tensão de sintonia e o chaveamento de bandas, mas para mostrar essa frequência no display do aparelho de som. Então quer dizer que a frequência da emissora sintonizada é mostrada no display através do PLL. É o PLL que faz essa função, o sintetizador PLL. Como é que ele faz isso? Recebendo o sinal do oscilador local, do FM e do AM. Tá? O pino mono, o estéreo também. Esse pino aqui vai lá pro painel também, pro display, vai pro microprocessador, na verdade. O microprocessador ele vai indicar se esse pino aqui estiver em nível baixo, ele vai indicar que o aparelho está em mono. Se estiver em nível alto, ele vai indicar aquelas duas bolinhas de som estéreo, tá? Lá no display do equipamento. Vamos ver como é que é feita a sintonia? A sintonia, então, deixa eu diminuir o tamanho aqui, ó, para a gente poder explicar melhor, né? Então a sintonia é o pino A-Alt, que você vai fazer via controle remoto ou via controle de sintonia do aparelho. A tensão aqui vai variar de 0 a 8 ou 0 a 9, depende do aparelho. A tensão vai sair aqui, vai para essa linha mestra aqui como T10. A gente vai seguir essa linha mestra aqui, ó. Aqui. Subindo. Bom, aqui ela tem duas saídas, tem uma saída para cá. Essa saída vai controlar os diodos varicaps do rádio AM. O AM está aqui, ó, a parte do AM, tá? O AM está aqui. É claro que o amplificador de radiofrequência e o oscilador local do AM estão dentro do CI de FI e decodificador estéreo, que é esse CI aqui. Mas as bobinas e o sintonizador do AM está aqui fora. São essas bobinas aqui de cima e essas bobinas aqui de baixo, tá? Aqui as ondas médias e aqui as ondas curtas embaixo. E aqui os diodos varicap do sintonizador do rádio AM. O do rádio FM, o sintonizador está aqui, ó, pino VT, o circuito de sintonia do FM está dentro do varicap e tem o pino VT. Aqui os diodos varicap estão fora, tá? E aqui estão dentro desse sintonizador, tá? Então a tensão varia de 0 a 8 para sintonizar as rádios FM. E aqui varia de 0 a 8 para sintonizar as rádios de AM, tá? Então vamos ver como é que trabalha aqui o chaveamento de bandas, tá? Chaveamento de bandas. Então para chavear as bandas, lembra que eu falei
que para sintonizar o FM, por exemplo, esse pino 9 tem que ir a nível baixo. Se esse pino 9 for a nível baixo, ele sai aqui como T1, ó. T1. Ele sai aqui como T1. Vamos ver aqui. T1 não, T2. Fiz errado, ó. Não, ele sai como T1 mesmo. T1. T1, tá aqui, ó. T1. Entra na base desse transistor. Esse transistor aqui é um transistor digital. Aquele transistor tem 2 resistores internos. A base desse transistor vai a nível baixo. Ele conduz, porque é um transistor PNP. E ele vai mandar a tensão da linha de mais B alimentar o varicap, o sintonizador do FM. Então quer dizer que quando o pino 9 do PLL vai a nível baixo, ele polariza esse transistor que alimenta o sintonizador do FM. E aí você pode sintonizar as rádios de FM. No caso do AM, se esse pino 10 aqui tiver em nível alto, né? Bom, se esse pino 10 está em nível alto, como esse outro pino aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ampliar o desenho. Vamos ver aqui, ó. Se você está na função do FM, esse pino aqui está em nível baixo. Ele vai sintonizar o FM, tá? E ele, no caso, ele poderia sintonizar as ondas curtas também, tá? Esse pino 9 aqui está no nível baixo, ele pode sintonizar as ondas curtas também, tá? Agora, tem uma coisa, para sintonizar as ondas médias, é o pino 10 que está em nível baixo, pino 10. Se o 9 estiver em nível baixo, sintoniza o FM. Se o 10 estiver em nível baixo, ó, o T2 aqui, o T2 vem para cá, T2, vai polarizar esse transistor aqui, ó, porque ele é PNP. O T2, que é para sintonizar as ondas médias, vai a nível baixo. Esse transistor vai conduzir, ele vai virar um fio. Ele vai levar tensão para a base desses 2 transistores aqui, ó. De ambos. Esses 2 transistores vão conduzir e vão virar um fio. Esse transistor conduzindo, ele curto-circuita essa bobina osciladora aqui de baixo. Tá vendo? Curto-circuitou, virou um fio. Ele curto-circuita essa bobina osciladora aqui de cima, mas ele faz a ligação na alterra da bobina osciladora aqui de cima. Ó. A bobina osciladora vai ligada no varicap para sintonizar as ondas médias. E ao mesmo tempo, esse transistor conduzindo, ele curto-circuita a bobina osciladora aqui de baixo, mas ele liga... Bobina osciladora não, essa aqui é a bobina de antena. Ele curto-circuita a bobina de antena de ondas curtas. Ó, ele põe em curto a bobina, tá vendo? Ó? Ele põe em curto a bobina, só que ao mesmo tempo ele liga a bobina de antena de ondas médias no terra. Ó. Agora a bobina de antena de ondas médias está ligada e o sinal dela vai passar por esse FET, vai sair por aqui, vai passar por esse capacitor, vem para cá e vai entrar no pino do AM de ondas médias. Vai para o amplificador de radiofrequência de AM que está dentro desse integrado aqui. Tá? Agora, para ele sintonizar as ondas curtas. Para sintonizar as ondas curtas, esse pino T2 aqui tem que ir para nível alto. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, nível alto, ó. Aqui, ó, pino 10, nível baixo, ondas médias. Ondas médias. Nível alto, para as ondas médias, funcionam ondas curtas, tá? Então, ó, nível baixo, ondas médias. Nível alto, ondas curtas. Ondas curtas, nível alto. Nível alto, esse transistor para. Desliga. Desligou o transistor, desliga esses 2. Desliga esse e desliga esse, tá? Agora esses transistores estão fora do circuito. Agora vai entrar no circuito o oscilador local via esse circuitinho aqui, ó, capacitorzinho aqui. Vai entrar essa bobina osciladora no circuito, no varicap, e esse transistor aqui desligou. Olha lá, agora entra a bobina de antena de ondas curtas, né? Então o sinal da bobina de antena de ondas curtas vai passar por aqui, vai passar por esse transistor, e vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui também, tá? No mesmo pino. Aqui o oscilador local entra no pino 29. Então o oscilador local
Pode ser da bobina de baixo, de ondas curtas, ou da bobina de ondas médias. Quem é que chaveia uma bobina e outra? Esse transistor aqui chaveia as bobinas osciladoras. E esse transistor aqui chaveia as bobinas de antena, tá? Esses transistores são controlados pelo pino 10, né? O pino 10, estando em nível baixo, ondas médias, estando em nível alto, ondas curtas. O pino 9 chaveia o FM. Para sintonizar o FM, o pino 9 vai a nível baixo e o 10 nível alto. Para sintonizar ondas médias, AM ondas médias, o pino 10 vai a nível baixo, o 9 vai a nível alto. E para sintonizar ondas curtas, os dois pinos vão para nível alto. Então é assim que funciona o PLL, o sintetizador PLL dos aparelhos da Aiva. Tá, pessoal? Então se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Aproveitem nossa super promoção nesse vídeo, os nossos cursos presenciais. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.